Então nós chegamos aí na nosso estudo de quarta-feira, nós estamos fazendo essa sequência, né, um curso, na verdade, preparatório para o ministério de aconselhamento na igreja. Então os irmãos que têm acompanhado a gente, têm acompanhado inclusive pela internet, nós já tratamos basicamente das questões teóricas sobre o tema, a importância do aconselhamento bíblico na visão que a própria Bíblia diz, o fato das escrituras ser suficiente para tratar das questões da alma, né? Nós não estamos aqui negando a ciência, né? Mas ao mesmo tempo estamos confrontando a eficácia dela. A psicologia aí com cerca de 150 anos, né, na história, desde o humanismo, iluminismo e tudo mais, e a cada dia o povo está mais doido, né? Cada dia o povo está mais zumbi, cada dia o povo está mais deprimido, angustiado, com problemas de alma. E aí, infelizmente, nós vemos que as ideologias da nossa época, infelizmente, dominou a maior parte dos cursos de psicologia, né? Em especial no nosso país. Então, os psicólogos estão aí para não deixar a gente mentir, né? É engraçado até demais, o cara vai se apresentar, eu sou psicólogo, e aí os meus gêneros são sei lá eu o que, são não sei o que, meus artigos, sei lá eu. Então, aí você fala, meu Deus do céu. E aí tem crente correndo atrás dessa situação, e a Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores, né, irmão? O cara que é ímpio, que não crê em Deus, que despreza, inclusive, a ideia do pecado, a ideia do absoluto de Deus, ele não tem nada para te oferecer, essa é a grande verdade. A Bíblia diz que é fonte suprema para a cura, para a restauração. A Bíblia diz, né, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É nela que nós temos todos os fundamentos necessários para tratar da alma. É lógico que não estamos negando aí a questão fisiológica, né, de doenças que necessariamente vão carecer aí de médico e tal. Se você acompanhou o nosso curso, você sabe muito bem do que nós estamos falando. Mas, ao mesmo tempo, problemas de alma, quem tem solução para nós é a própria palavra de Deus. E é por isso que nós temos estudado aí. E nós já entramos agora numa fase já mais avançada aí, na aula número 11, onde nós estamos tratando do aconselhamento na prática. Como ajudar as pessoas que sofrem de várias situações. Já tratamos sobre exaltação do eu, sobre soberba, sobre ira, sobre amargura, sobre depressão, né? E hoje, o que mais nós falamos? Ciúmes, inveja, né? Então, já caminhamos aí desde a aula 9, se não me engano, cada 8 ou 9 pegando aí temas, e hoje nós vamos tratar, terminamos a semana passada a parte 3 da aula 10, que era sobre depressão. Se você quiser, é só entrar depois lá no YouTube da igreja, tem um playlist lá só sobre as aulas de aconselhamento, desde a aula 1. Nós estamos aí, já vai fazer o quê? 9 meses? Estudando o assunto? Fevereiro, se não me engano. Então, tem bastante material lá para você aprofundar um pouquinho mais. Hoje, nós vamos tratar como ajudar no aconselhamento bíblico uma pessoa que está carregada de culpa. Tá? Vamos ter uma parte introdutória aí para fazer algumas distinções, e aí depois entrar propriamente de como tratar, né, dentro daquele modelo de aconselhamento bíblico, passando pelos 4 pilares, os 4 elementos do aconselhamento bíblico, né? Entendimento da visão de Deus, encher de esperança, a mudança bíblica e a prática da mudança permanente. Então, usando aquele modelinho que a gente tem trabalhado aqui, que é do aconselhamento bíblico, depois nós vamos aplicar isso. Então vamos lá, para a introdução, irmãos, nós usamos muito para essa aula, tanto aquele curso de autoconfrontação, mas de um modo mais específico, o livro do Gary Collins, né, apesar dele ter uma postura de tentar misturar um pouquinho com a psicologia, né, mas sobre esse tema ele foi bem mais bíblico do que psicólogo. Então
nós usamos bastante informações que ele nos traz. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a culpa é uma realidade e um sentimento que entrou com o pecado dos nossos primeiros pais. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, vamos dar uma relembrada nisso. Então, quando nós estamos no registro aqui da queda, né? Lembrando que o capítulo 1 e o capítulo 2 trata da criação, o capítulo 3 trata da queda. Você vai ver aqui então algumas consequências da entrada do pecado, né? Então Deus já havia dado ao homem a ordem dele não comer de um fruto específico. Está no começo aqui, relembrado, né? Porque quando no capítulo 3 Satanás aparece para Eva e faz uma pergunta capciosa, lá no verso 1, né, vai dizer: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, né? É sempre a ideia lá da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É sempre o mesmo paralelismo, tá? Que tem lá na carta de João, né? Capítulo 2, 1 João, que ele diz: olha, que o mundo, né? As concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, isso passa. Foi a mesma jogada aqui com Eva. É sempre a mesma situação, né? O diabo, ele sempre vai puxar o seu tapete, ou através dos desejos da carne, ou os desejos dos olhos, ou a soberba da vida, né? E isso que aconteceu aqui. Então, aí o que ela fez? Tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Então aqui nós já começamos a ver a consequência da desobediência dos nossos primeiros pais, né? E percebendo que estavam o quê? Estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por que eles se cobriram? Vergonha. A primeira consequência que o pecado trouxe para nós é vergonha. Então aí a gente tenta se auto-redimir. Aí a gente vai lá e cozinha, costura, vamos dizer, né? Algumas folhinhas para cobrir a nossa vergonha. A gente continua fazendo a mesma coisa que Adão e Eva. Toda vez que a gente peca, né, a gente tenta se auto-redimir. Então a gente vai lá e tenta cobrir a nossa vergonha com algumas folhinhas. Não é suficiente. Mas a consequência natural do pecado, nós vimos, é a vergonha. Continuando a leitura. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, vergonha, tive medo e me escondi. Esse me escondi é o fruto natural da culpa. Então você tem aqui vergonha, medo e culpa. Uma das reações naturais da culpa é justamente se esconder, fugir, né? Já contei isso para você quando nós estudamos aqui. Quando eu era moleque, quebrava alguma coisa da minha avó, ninguém me achava, né? Era assim que funcionava. Derrubou um trem lá, quebrou, você some, esconde. Meu Deus, quem quebrou? Aquela coisa toda, né? Você está lá. Aí você espera a avó acalmar, passa uma meia hora e você aparece de volta. É mais ou menos, a culpa faz você fugir, se esconder, mais ou menos isso. Não é à toa que, por exemplo, alguém atropela alguém na rua aí, tem muita gente que atropela e faz o quê? Foge. Por que fugiu? Porque sabe que foi
culpado na história. Não é assim? Então, esse escondeu aqui, ou esse fugir, é uma reação natural da culpa. Então, nós vemos que a culpa é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque agora a Bíblia diz que todos nós somos o quê? Culpados diante de Deus. Somos pecadores. Não há um justo sequer. Estamos todos condenados. Nascemos condenados. Essa é a nossa realidade. Nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. Então, a culpa é uma realidade, né? Mas também é um sentimento. Por que é um sentimento? Porque toda vez que nós praticamos algum pecado, alguma situação que está contrária a um padrão de valores ou padrão moral, nós sentimos a culpa. Tá? Então nós vamos trabalhar com essas duas situações, depois nós vamos separar e focar uma delas, que é o sentimento propriamente, que é o que geralmente conduz as pessoas a procurar aconselhamento. Né? Então ela é uma realidade, um sentimento que entrou através, quando o pecado entrou na nossa história. Não temos como tratar da culpa sem o reconhecimento do pecado. Uma coisa está extremamente atrelada à outra. Se eu tenho culpa, é porque eu fiz alguma coisa certa. Não, fiz alguma coisa errada. E pecar, o que é? Vamos lá, lembrar da escola dominical, lá, professor da escola dominical, fala, pecar é errar o alvo. Não é assim que ensinava para as crianças? E que alvo é esse? Um padrão estabelecido por Deus. É lógico que existe padrões que não necessariamente foram estabelecidos por Deus, mas que está debaixo de princípio de Deus. Por exemplo, uma questão legal aí propriamente, né, de leis civis, e que se eu não obedecer, eu sou culpado e vou ou ser preso, ou vou pagar indenização, ou vou pagar multa, seja lá o que for. Mas relacionada à questão espiritual, então a culpa está relacionada ao pecado. Se não tem pecado, não tem culpa. Como todos pecaram, então todos são culpados. Então não temos como tratar a culpa sem o reconhecimento do pecado. O problema é que muita gente está nessa situação de culpado diante de Deus, mas não reconhece isso. Abra o texto lá de João 16:8 lá, vê quem convence a gente dessa realidade. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Pode alguém ler em voz alta, por favor. Sim, aqui é o padrão da confrontação. Né? Quando nós trabalhamos lá, é muito bem lembrado, presbítero Roberto. Uma das posturas do aconselhamento, o padrão do aconselhamento bíblico é o confronto. Não o confronto no sentido que nós já fizemos isso também nas aulas passadas, de você chegar aí, né, sem sabedoria, duro, mas você vê aqui Deus confrontando a atitude dele, a prática dele, para que ele reconhecesse que pecou, que errou. E aí, então, propõe a solução. Se você vê aqui em Gênesis ainda, no final de toda a história, quando Deus aplica a punição justa sobre o primeiro casal, né, Adão e Eva, no final ele, inclusive, sacrifica um animalzinho para dar vestes de pele, né? Tirou aquelas folhinhas miseráveis lá que eles tentaram esconder e puseram. Então você vê Deus nesse processo de confrontar, mas ao mesmo tempo aplicando uma solução para eles. Esse é o processo do aconselhamento, muito bem lembrado. O que diz lá João 16, irmãos? Ótimo. Quem que é? Está falando a respeito de quem? Quem ele vier, quem que é esse aí? O Espírito Santo, tá? Então nós sabemos que nem sempre o ser humano natural, ele reconhece que é culpado. Muito pelo contrário, né? O ímpio, você fala para ele que ele é pecador, fala, não, fala uma coisa dessa, eu sou um cara bom, né? Como eu brinco, né? Eu nunca roubei, nunca matei, bati na minha mãe por causa de mistura, eu sou uma pessoa boa, justa. Então o ímpio, ele acha que o negócio está tudo bem do lado dele. Mas na visão bíblica, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Deus, aí entrando já na soteriologia, né? Não é bem o texto aqui, mas o tema aqui, mas a ideia é que todos nós nascemos culpados.
Salmo 51, em iniquidade, né? Em pecado me concebeu a mãe. Eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu a mãe. Nós já nascemos pecado. Aquela ideia católica de que a criança nasce anjinho, né? Não é isso. Ela nasce pecadora e nasce culpada. Se Deus não tivesse feito nada em nosso favor, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Deus não precisa mandar ninguém para o inferno. Todo mundo já nasceu condenado a ele, né? Porque nós nascemos culpados. Ah, mas não fui eu que fiz, foi meu pai, foi Adão que fez. Não tem problema. A ideia é simples, né? Mesmo no contexto de hoje, se seu pai fizer alguma coisa errada lá e perder tudo que ele tem hoje, aí o banco vem e vai tirar lá sua casa, seu carro, tudo que era do seu pai. Você vai chegar para o banco e falar assim, não pode tirar a casa, porque era meu pai que errou, não fui eu não tenho culpa disso. Vai acontecer assim? E o banco fala, é verdade, então fica tudo aí para você. É isso que vai acontecer? Ele vai falar, meu amigo, o problema é seu, o seu pai fez a burrada e as consequências da burrada do seu pai, infelizmente, recai sobre você. Então, até hoje, a gente colhe o fruto das burradas dos nossos progenitores. É assim como também colhemos as benesses, se porventura andou correto. Então, isso vai trazer benefício para nós. Então, essa é a ideia aí, só para você entender. Então, irmãos, culpa está atrelada à ideia de pecado. E se não pecado propriamente, a quebra de um padrão legal, moral, social ou pessoal. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque às vezes nós vamos tratar com pessoas no aconselhamento que estão com um peso da culpa imenso, mas de algo que não é pecado. Mas que dentro do padrão seja legal, que o próprio país impõe, seja moral, né, numa perspectiva também humana, social, a sociedade determinou, ou pessoal, a própria pessoa determina para si, e ela carrega a culpa. Quer ver um exemplo simples? Pessoas que geralmente vêm do pentecostalismo, né? Que tem um padrão de usos e costumes extremamente rígido. E aí a pessoa, por algum motivo, ela comprou uma calça jeans. E lá na igreja dela, a mulher não pode usar calça. Ela teve uma queda lá e comprou uma calça jeans cheia de detalhes, de florzinha, bonitinho. Aí comprou. Aí ela pega, ai meu Deus, pequei contra ti. E aí ela usou, não só comprou não, ela usou. Ela foi no centro da cidade. E aí o ancião viu, ou o pastor viu, né? Então é aquela pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar com uma culpa imensa. Mas onde está na Bíblia que é proibido? Ah, não tem. Tanto é que, lembra lá da história que eu contei para vocês como que chamava lá, Clarice? O pastor lá, da Alzira lá, o esposo da Alzira, agora me fugiu o nome, lá de Matão. Também não lembro? Você lembra? Depois me fala. Que ele era pastor assembleiano, e foi na casa de uma irmã para disciplinar a irmã, porque a irmã tinha comprado uma calça e usado uma calça, né? Aí a irmã falou, não pastor, eu aceito a disciplina desde que como eu não posso usar, porque o argumento que o senhor está usando é que a mulher não pode usar vestimenta de homem, né? Esse é o argumento, que as mulheres não podem usar calça. Então eu vou dar minha calça para o senhor, e o senhor tem que usar. E aí ele foi lá, pegou, era cheio de brilho, cheio de não sei o que, calça, toda cinturada, aquela coisa toda. Uma calça feminina. E aí deu lá para o pastor e falou, então toque, pastor, já que eu não posso usar a calça porque é vestimenta de homem, então eu faço questão que o senhor use. Inclusive, se o senhor puder ir domingo na igreja com ela, eu vou ficar muito feliz. Aí ele pegou e falou assim, eu não posso usar. Aí ela falou, mas por que o senhor não pode usar? Aí ele ficou calado, porque se ele fala, se a calça é feminina, então qual que é o problema de eu usar a calça? Olha, foi melhor que
Que situação que, cara. Tanto é que ele saiu da igreja Assembleia de Deus por conta disso. Aí ele veio, né, foi agregado à igreja presbiteriana, como membro da igreja presbiteriana, mas deixou, inclusive, ser pastor por conta dessa situação. Como que eu vou cobrar e vou disciplinar alguém que está usando uma calça feminina tão somente por um padrão social? Não é um padrão bíblico, não é pecado. Mas a igreja, a sociedade, determinou que aquilo era pecado. Como cortar o cabelo, ou então muitos adolescentes, né, que vêm desse contexto, hoje já está mais tranquilo nesse sentido, mas alguns anos atrás não podia jogar bola. É um menino doido para jogar bola, sair, alguém via, pronto. Aí vem com a culpa. Agora, por que ele traz essa culpa? É um pecado? Não necessariamente. Foi um padrão social estabelecido por usos e costumes. E aí você tem que... Não, mas você está carregando uma culpa que não precisa. Vai lá, irmã Gertrude. Não pode usar nada. Tá. Geralmente essas igrejas que dizem, não pode usar brinco, não pode usar corrente, se for de ouro, fala, dá para a igreja. Ixi, vai dar zebra. Vai para ela procurar uma igreja melhor. Porque senão o negócio vai ficar feio. Ela tá assistindo a gente, está acompanhando. Elisa, né? Elisa. Procura um lugar melhor para você, Elisa. Então vamos lá. Então veja, irmãos. Eu fiz essa distinção porque não necessariamente no aconselhamento bíblico, quando você for tratar de culpa, você está tratando de pecado. Você pode ser simplesmente a quebra de um padrão estabelecido ou socialmente, ou pela lei, ou pessoalmente. Tem gente que estabelece um padrão, foi criado de um modo muito rígido, né? Por exemplo, pegou lá de um modo muito rígido, quando morria alguém na nossa casa, nós tínhamos que usar preto 30 dias, às vezes um ano, né? Às vezes um ano, olha só. Que peso social, né? E às vezes pessoal, uma quebra de um padrão e tal. Morreu alguém da família, você tem que usar preto um ano. Manga comprida ainda. No dia que morreu, durante aquela semana, inclusive, você não podia ouvir rádio, né? Não podia ouvir música, tal. Aí passou um tempo, o que acontece? As coisas foram mudando, você viu que não era bem aquilo, mas aquele padrão que você recebeu quando era pequenininho, quando criança, ficou ali, ó, enrustido. E aí, por exemplo, morreu alguém da sua família e você fica naquela luta. E agora? Mas eu vou ter que vestir preto um ano? Não é possível, não vou vestir o preto. Só que aí você não veste preto, você veste, sei lá, qualquer cor lá, uma roupa colorida, chega alguém e fala assim, credo, fulana. Nossa, que desrespeito. Se o papai tivesse vivo, você ia ver, você ia ficar de joelho no milho. Aí a pessoa se enche de culpa. Mas foi pecado? Não, é a quebra de um padrão que ela estabeleceu, que não tem amparo nas Escrituras. Né? Eu já vi crente sofrer desse negócio, né? Quando eu cheguei aqui em Araraquara, sexta-feira da Paixão, o pastor marcou um churrasco. Tinha gente falando, misericórdia, que sacrilégio. Aí foi lá e só comeu o alface. Só ficou com a salada. Né? Por quê? Porque trouxe um padrão de valores e pessoalmente para ela não. Aí depois ainda que nós estudamos, eu provei para você biblicamente que Jesus não morreu na sexta-feira, então aí, meu Deus do céu, aí o trem complicou mais ainda. Né? Porque sexta-feira santa não pode comer carne, era só para comer peixe. Eu acho que quem inventou essa era um padre que era dono de peixaria. Porque isso aí tem comércio no meio. Mas veja, quem definiu esse padrão? A Bíblia. Existe alguma base bíblica para você dizer um negócio desse? Não, não existe.
Então não é pecado eu comer carne na sexta-feira da paixão. É pecado? Não. Se eu não estou ferindo nenhuma ordem bíblica, não é pecado. Só que às vezes pode ser a quebra de um padrão que a sociedade estabeleceu para mim, ou que eu mesmo estabeleci para mim. Então, você como conselheiro, você vai ter que identificar se aquela pessoa que você está auxiliando no tratamento da culpa, se é fruto de pecado ou simplesmente a quebra de um padrão, que não tem amparo bíblico às vezes, mas que para ela é um negócio pesado demais. Não consegue comer carne na sexta-feira. Está intrínseco, né? Mas que a pessoa se sente... E se passa mal, então, ele fala, tá vendo? Tá vendo? É Deus castigando. Então, mas é um padrão que, biblicamente, você não tem lugar nenhum na Bíblia comer. Primeiro que não diz que Jesus morreu na sexta. Morreu antes de um sábado grande, mas o sábado não era o semanal, era o sábado cerimonial, que é o dia 15 do primeiro mês, que era o primeiro dia das festas de pães asmos. Nós já estudamos, não era na sexta, mesmo porque senão Jesus não cumpriu os 3 dias e as 3 noites, né, no ventre da terra, e as mulheres não teriam aonde ter comprado os aromas, né? Porque se foi na sexta, no sábado ninguém abre, nem o mercado negro lá em Jerusalém abria, né, para as mulheres dar um jeito de fazer um contrabando lá de ervas aromáticas para no domingo cedo levar lá no sepulcro. Então isso é impossível. Você vai estudar o contexto das festas judaicas, você vai ver então que Jesus morreu numa quarta-feira, com amparo bíblico. Só que aí colocaram para você, porque diz lá, vamos enterrar Jesus logo, vamos sepultar Jesus logo, porque não foi enterrado, né? Vamos sepultar Jesus logo, porque está para começar o sábado. Aí as pessoas falam, então se está para começar o sábado, isso é sexta-feira. Mas se esquece da lei cerimonial, e que aquele sábado não era o sábado semanal. E aí cria mais confusão do que solução. Só que aí cria-se então um padrão de que na sexta-feira então é um dia, Jesus morreu, gente. Jesus morreu, não pode fazer nada nesse dia. Né? Como se Cristo tivesse morrido. Todo ano Cristo morreu. E aí cria uma expectativa, um padrão, e aí quando você quebra esse padrão, meu Deus do céu, você carrega uma culpa que você fala, não, agora, esse ano eu vou morrer, porque eu comi carne na sexta-feira da paixão. Olha só, né? Então cuidado, quando você for tratar do aconselhamento bíblico, esteja ciente de que pode ser ou um pecado, ou simplesmente a quebra de um padrão legal aí, ou moral, ou social, ou que a própria pessoa estabeleceu. Tá? Tem umas coisas assim, né? Pai, mãe, né? Estabelece uns padrões dentro de casa que, né? Um exemplo. Não pode andar sem camisa dentro de casa. Desrespeito. Aí o adolescente lá chega, tá tudo fortão, quer mostrar que tá bonitão, tira a camisa, o pai chega, vê o moleque sem camisa em casa, o pai desce o couro nele. Quantos e quantos? Eu conto as histórias do Gertrude, eu falei, eu já vivi isso. Não lavava a louça à noite. Isso é um pecado miserável, lavar a louça à noite. Eu concordo com essa tia do senhor. Tem muita mulher aqui que vai concordar também. Lavar a louça de noite, isso é um sacrilégio. Então criou-se lá um padrão. Se você quebra esse padrão, você vai carregar culpa. Tá? Então veja isso. Agora, justamente é por isso, né, que culpa sempre de certa forma está atrelado a pecado, a maior parte das vezes, é justamente por isso que na psicologia nós temos um problema. Pois a psicologia ela despreza os valores morais absolutos, inatos. Então você chega lá, às vezes, com uma situação em relação à culpa de pecado, e aí você diz assim, eu estou tendo determinada prática pecaminosa. O psicólogo fala, mas quem falou isso para você? Não, isso não é não. Fica tranquilo. Ele não vai tratar a ideia da perspectiva de reconhecer o pecado. Ele vai tentar colocar aquilo como um desvio moral social. Porque a psicologia, por ser humanista, ela não vai acreditar em absolutos.
Deus não existe para a ciência, lembra-se disso, e para a psicologia também. E principalmente absolutos inatos, que você já nasceu com ele. Então pega lá Romanos capítulo 2, verso 15, por favor. Nós temos aqui Paulo tratando dos primeiros capítulos, né, o 1 e 2, da realidade espiritual do homem. No capítulo 1 ele fala dessa depravação, dessa rebelião contra Deus. E aí, aqui no capítulo 2, estão a base daquilo que nós chamamos de semi-religiones, a semente da religião, e o sensu divinitatis, o senso de Deus. Em especial, Romanos 2,15 vai dizer assim, que aqueles que não têm lei, né, que não são judeus, que portanto não têm a lei revelada, estes mostram a norma da lei gravada na onde? Gravada no seu coração, testemunhando-lhes também o quê? A consciência e os seus pensamentos, mutuamente fazendo o quê? Acusando-se ou defendendo-se. Então o que ele está dizendo aqui, o argumento de Paulo? Que o homem, que mesmo que ele não ouviu a palavra de Deus, que ele não tenha conhecimento da lei revelada de Deus, esse homem tem gravado no coração essa lei. É por isso que lá numa civilização tribal, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, ou até mesmo do judaísmo, o cara dormiu com a mulher do cacique, ele foge. Por que ele foge? Porque ele dormiu com a mulher do cacique? Porque o coração dele, a consciência dele o acusa e joga a culpa na cabeça dele. Falou, meu amigo, você não pode dormir com a mulher do outro. Mas quem que falou isso para ele? Ele não tem conhecimento nem da lei de Deus. Ou então se ele rouba lá o arco e flecha do amigo lá e quebra o arco e flecha, ele esconde o arco e flecha. Por que ele esconde? Por que ele fica quietinho? Porque a consciência, a lei de Deus está gravada no coração dele. Isso é um valor moral absoluto, inato, que a ciência despreza. Né? Vai dizer, não, isso foi fruto da formação da sociedade. Você não precisa ter uma sociedade organizada, civilizada como nós temos, para as pessoas terem um padrão moral absoluto de que é errado matar os outros. Porque senão os bárbaros já tinham, né, não tinha história, os caras já tinham se eliminado no passado. Mas por que eles falam, não, olha, existe um padrão moral inato e absoluto. Você pega estudos recentes, inclusive mostra, né, dentro dos contextos de povos tribais, né, indígenas, a prática do infanticídio. A criança nasce lá com qualquer defeitinho, ou o pajé simplesmente não foi com a cara do bebê, fala, demônio. O que fazia com a criança? Enterra viva. Né? E tem estudos nem missiológicos, estudos antropológicos, né, mostrando que os pescadores vão conversar com esses indígenas e falam, nossa, nós tínhamos um peso terrível quando nós tínhamos que fazer isso. Às vezes lábio leporino, às vezes síndrome de Down, a criança nascia com algum tipo, gêmeos, quando nascia gêmeos, a ideia dos gêmeos é um é bom, o outro é ruim, né? Então, ou simplesmente deixava para morrer, sem dar comida, sem nada, deixa lá para morrer. Vocês lembram aqui da história, né, da missionária, não vamos citar por causa da transmissão, mas vocês lembram a história da missionária, inclusive que esteve aqui conosco, né, que a realidade era essa, tinham deixado a criança simplesmente para morrer, porque o xamã lá, o pajezão lá, o guruzão da aldeia, fala, isso é demônio, pronto, mata. Só que mesmo aqueles que praticam isso, o coração deles está gravado o quê? A lei moral absoluta, inata de Deus. E eles fazem isso mesmo que fazem por imposição da cultura, né? E da perspectiva espiritual, religiosa deles, mas eles fazem isso com peso.
Porque a consciência os acusa. Então a psicologia não tem disso. Então por isso que ela não tem solução para a culpa. Chega uma pessoa com culpa lá no consultório, eu não tenho o que fazer com o cara aí. Porque o psicólogo vai ter que reconhecer, não, então isso é pecado, você tem que pedir perdão. Ah, perdão? O que é isso? Você tem que confessar o seu pecado. Não, para a psicologia isso não existe. E se tem algum psicólogo fazendo isso, então ele é um péssimo psicólogo. Porque a essência da psicologia é humanista. Despreza Deus e os valores absolutos. Tudo bem? Por isso que não dá para casar um negócio com o outro. É água e óleo. Por isso que a solução de cura da alma, na perspectiva cristã, está na Bíblia. Está nas Escrituras. Tudo bem? Então, infelizmente, então, a psicologia trata apenas como resultado de um mau desenvolvimento da consciência, sendo resolvido com práticas de exigir e fazer reparações. Lembra do Celso Russomano? Deputado, sei lá, eu e tal. Tá bom para você? Tá bom para você? Pronto. Isso é um máximo que a psicologia vai fazer para alguém que está com culpa. Você está com culpa? Vai lá. Mas por que você está com culpa? Não, porque eu matei a galinha do vizinho lá que tinha uma chácara. Então faz o seguinte, vai lá no Mercadão, compra outra galinha e dá para o cara. Pronto, é reparação. Como se isso resolvesse os problemas da culpa. Quando é um negócio assim, objeto, você matou uma galinha do cara, é fácil você fazer uma reparação. Mas quando é um negócio de consciência, de peso, de quebra de valores morais inatos, como que você resolve? Quando você vai lá tratar com o indígena que enterrou o próprio filho vivo, como que você lida com isso? Como que você vai restaurar isso? Tem como você ir lá e pegar a criança de novo e dar vida para ela? Não, não tem. E aí? Aí a psicologia não tem o que fazer. Tudo bem? Então, só para você relembrar aqui do que nós estamos tratando. Segundo o Gary Collins, ele vai dizer assim, a solução final, e aqui ele está tratando da culpa, então a solução final não se encontra na psicologia, mas sim nos ensinos da Bíblia sobre o perdão. A culpa só vai ser de fato tratada quando você lidar ela como consequência de pecado. Quando é aqueles outros padrões lá fica mais fácil, mas quando é tratamento de pecado, e a solução que a Bíblia dá é confissão desse pecado, reconhecimento do pecado, a contrição, o pedir perdão e o promover a justificação ou a restituição, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Então, o próprio autor aqui, né, que muitas vezes usa a psicologia como padrão, ele vai dizer, olha, em relação à solução final da culpa, não se encontra na psicologia. E justamente isso, porque para a psicologia não existe valores morais absolutos inatos. Se a psicologia um dia determinar, não, existe valores absolutos, valores morais absolutos, inatos, aí ela deixa de ser psicologia, porque ela deixou de ser humanista e passou a ser teísta, e aí ela se converteu. E aí, se ela se converteu, ela tem que jogar tudo fora e voltar para a Bíblia, para as Escrituras. Ela vai fazer um negócio desse? Não, não vai fazer. Então, não tem solução nela. Não encontra-se solução para a culpa na psicologia. Por isso que você fica lá fazendo não sei quantos anos de terapia e não resolve. Porque a culpa se resolve com os ensinos bíblicos. É disso que nós estamos falando. Vamos caminhar mais um pouquinho. A culpa, ainda citando Collins, né? A culpa é uma questão moral. E os sentimentos de culpa surgem de fracassos morais, quando eu não atinjo o padrão que Deus tem para mim. Então a solução vai ser buscar em Deus essa solução. Um outro estudioso aí do aconselhamento e psicólogo, citado no livro do Gary Collins, Robert Maurer, deve ser. No livro aqui eu fiz uma tradução livre, né? Que não tem em português. Então, As Crises na Psiquiatria e Religião, esse livro é de 1961. Apesar de controverso, segundo o próprio Collins, o Maurer vai dizer:
Os indivíduos ficam doentes na mente, na alma e talvez até no corpo, por causa das culpas reais, não confessadas e não expiadas. Você quer controvérsia? Por que quando fala que esse livro é controverso? Porque é um cara da psicologia falando a respeito de confissão e expiação. Não cabe. Na psicologia não tem confissão. Na psicologia não tem expiação de pecado, de quebra de valores absolutos. Então por isso que é controverso. Mas houve um tempo que o pessoal falou, cara, não adianta. Em relação à culpa, a culpa vai conduzir as pessoas a ficarem doentes na mente. Fica louco, irmãos. Culpa enlouquece. Quer ver um exemplo, um laboratório da nossa geração, podemos assim dizer, né? Porque apesar de a gente estar no século XXI, mas do século XX, os soldados do Vietnã. A gente tem ainda vários estudos sobre os soldados americanos que foram para o Vietnã e que fizeram e viram tantas injustiças, atrocidades e que voltaram. Voltaram tudo assim, zen, gente boa, bem resolvido. Como que foi? Tudo doente da mente, tudo maluco, tudo louco. Não são poucos aqueles que voltaram da guerra, mas foram para manicômios, foram para hospitais de tratamento de problemas mentais. Você pode pesquisar, tem vários e vários estudos. E os Estados Unidos é bom nesse sentido, porque os caras fazem mesmo e publicam mesmo, né? Que provam que essas doenças da mente é que eles não conseguiram lidar com a culpa. Eu não fiz nenhuma atrocidade, mas eu vi e não fiz nada para defender. O cara carrega culpa. Se ele fez, então, é pior ainda, porque aí ele carrega muito mais dessa culpa. Então, os próprios psicólogos, isso desde, século passado, afirmam que as doenças da mente ou na alma, tratando aqui como psique, veja que ele é tricotomista, isso não é nosso problema aqui agora, mas a ideia tanto da mente ou como uma psique, a doença é causada pelas culpas reais, que não foram confessadas e nem expiadas. Tudo bem? Então isso são palavras de autores aí dentro da psicologia, tá? Então, pela Escritura Sagrada, a nossa condição nos conduz à realidade da culpa contra Deus e um sentimento de culpa. Mas aí eu quero trazer uma questão. O sentimento da culpa não necessariamente é ruim. Porque dentro desse processo da lei de Deus gravada em nosso coração e do próprio Espírito Santo nos convencendo do juízo, da justiça e do pecado, não é para simplesmente jogar a culpa para nós e esse negócio nos adoecer. A culpa não necessariamente é ruim, porque quando o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do próprio pecado, ele não está fazendo isso para nos culpar, mas para que o sentimento da culpa produza arrependimento, conversão, mudança de vida. Então a culpa tem um lado benéfico para nós. Quando Deus revela na sua palavra, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo sequer. Deus está fazendo porque se ele é malvadão com a gente? É isso mesmo, Senhor, joga na cara. É por isso? Não, ele está fazendo isso porque existe o lado positivo, quando se trata do reconhecimento da falha, do erro, do pecado, e busca uma solução positiva. A culpa, portanto, tem esse lado benéfico. Quando eu sou confrontado com o pecado, vou ter o sentimento da culpa. Mas se ela produzir em mim um desejo de confissão, de arrependimento, de mudança, ela trouxe um efeito bom, positivo. O problema é que as pessoas que vêm nos procurar no aconselhamento bíblico, elas estão com a culpa
E essa culpa, esse sentimento de culpa que ela traz é negativo, não está produzindo. Porque às vezes ela não está identificando aquilo como pecado, um pecado que precisa ser arrependido, confessado, né? Ela não tem essa percepção. E aí nós vamos precisar auxiliar ela a entender isso. E que a culpa, se ela for usada para me conduzir ao arrependimento, à mudança, à conversão, opa, ela tem um lado positivo. Então vamos caminhar. Collins ainda vai dizer, né? Nem todos os sentimentos de culpa são ruins em si. Algumas vezes eles nos levam a confessar o pecado e a agir de um modo mais construtivo. Né? Então, vamos pegar o exemplo aqui de Natã. Nós estudamos no momento de reunião de oração, Salmo 51, até por causa do tema que estudaremos hoje. Quando Natã chega para Davi e confronta o pecado de Davi, Davi então reconhece o seu pecado e a culpa toma conta dele. Só que aí o que ele faz? Busca Deus em arrependimento. Então veja, a confrontação não teve o objetivo de simplesmente desmascarar Davi, ou de jogar na cara de Davi que ele era o pecador, mas de gerar uma culpa positiva, que o conduzisse ao arrependimento, à confissão e à busca pela mudança, a restituição, né, que nós vamos daqui a pouco tratar. Então, leve em consideração isso também. Porque o que acontece? Às vezes, se você não entender que a culpa pode ter esse elemento positivo, dentro do aconselhamento bíblico, quando você vai confrontar uma prática pecaminosa, às vezes a pessoa não tem culpa nenhuma, né? Ela não está carregando culpa nenhuma. Mas o fato de você confrontar o pecado dela, o que você vai produzir no coração dela? Culpa. Aí você fala, nossa, eu que fiz isso com o cara. Não, mas quando você faz isso, você faz pensando numa perspectiva positiva, que aquela culpa o conduza, ele entender que pecou, o Espírito Santo vai o convencer, né, daquilo, e ele então busque um arrependimento verdadeiro, uma transformação, uma confissão verdadeira para a transformação. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. Dito isso, é importante fazer então uma distinção aí sobre a culpa, né? A culpa positiva e a culpa perniciosa, que eu vou chamar aqui, tá? Você pode encontrar de outras formas aí na literatura. Dentro da culpa positiva, então é aquela que gera uma compreensão da minha falha, do meu pecado, gera um arrependimento, uma confissão, o pedido de perdão e uma justificação. O que é essa justificação? Às vezes é a restituição. Vou pegar aqui um exemplo bem tosco, né? Matei a galinha lá, lembra? Não falei? Foi sair de carro lá, a galinha, então matei a galinha, agora estou me sentindo culpado, porque eu matei a galinha do vizinho, não falei para ele, inclusive despenei a galinha e fiz uma galinhada. E agora estou com a culpa do tamanho do mundo, porque eu comi ainda a galinha, né? Então, tudo bem, aí o cara chega para você e fala, realmente, você está carregando essa culpa, mas você compreendeu que mesmo você ter matado a galinha, não te dava o direito de você roubar a galinha do vizinho? Eu entendi, compreendi. Eu estou arrependido. Então tá, então vamos lá, vamos confessar o seu pecado. O processo da cura da culpa passa pela confissão. Você confessa? Então, você confessa. Então vai lá pedir perdão? Vamos, tá. Mas só pedir perdão vai resolver o problema? Não, você vai ter que fazer uma restituição. Compra outra galinha e dá para o cara. Se é possível ter essa restituição da sua parte, então você tem que fazer. Isso foi gerado pela culpa positiva. Então o processo da cura é isso aqui, ó. Você passar por todos esses passos. Compreensão, arrependimento, confissão, perdão e justificativa, ou justificação que eu ponho aí, ou que, entre parênteses, a restituição, que é a maneira de você restituir, de certa forma, principalmente se é uma questão material, né? Ou se é possível restituir de alguma forma, você demonstrar o fruto do arrependimento. Essa questão aqui não entenda como substitutivo da justificação de Cristo, tá?
mas sim como uma ação que parte de você na tentativa de restituir o mal que porventura você fez, né? Então, eu vou procurar demonstrar isso. Isso é um resultado da culpa positiva. Já a culpa perniciosa, que eu estou chamando aqui, ao invés dela gerar compreensão, arrependimento, confissão, perdão e justificação, ela vai gerar fuga. Se escondeu no meio das árvores do jardim. Fugiu. Vai gerar projeção. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do outro. Eu sei que é coisa. Eu comi. Adão comeu o negócio ou não comeu? Comeu. Aí foi a mulher que o Senhor me deu. Foi nada. Foi você que foi um banana e comeu. Mas é mais fácil você projetar a culpa nos outros. Então a culpa perniciosa gera projeção. Tristeza, medo da punição. Você não tem arrependimento, você tem medo de ser punido. Então você chega lá para a mãe, se eu contar, a senhora não vai me bater? O que é isso? É arrependimento? Não, é medo da punição. É uma culpa positiva? Não, uma culpa perniciosa. Porque está me gerando um outro pecado e não gerando uma solução. Estou sendo claro aqui? Tudo bem? O que mais? Gera isolamento. A solidão, vou ficar... É aquilo que eu brinquei, né? Estragava o negócio da minha avó, eu escondia, sumia, me isolava lá. Aí você... Mas que o fulano está quietinho lá? Tá tão bonzinho. Já viu isso acontecer? Quem é pai e mãe já viu isso acontecer, né? O fulano está... Nossa, a Laura está tão quietinha. O que aconteceu? Ah, pode ir lá que tem zebra. Aconteceu alguma coisa. Isolamento. É porque ela está arrependida? Não. Né? O que mais? Crítica, autocondenação, ansiedade, remorso, afastamento de Deus, a superestimação da ação, colocando peso, aumentando o peso da culpa. Eu estou superestimando o meu ato ou a ação. Às vezes acontece, né, de acordo com a educação que você recebeu, às vezes um negocinho que é desse tamanho, a culpa perniciosa faz ficar desse tamanho. Mas o que foi? Por que a sua vida acabou, fulano? Né? Criança é barato, né? Às vezes acontece, a pessoa está chorando. Não. Mas o que aconteceu? Ai, minha vida acabou. Por que acabou? Eu quebrei o cinzeiro do vô. É só comprar outro, pô. Só que a pessoa superestima o ato ou a gravidade daquilo que ela fez. Isso é fruto da culpa perniciosa. Ela não consegue ver que é possível, né? Acontece às vezes dentro do contexto de igreja, irmãos. A igreja que não prega a graça de Deus, ela tende a ser uma igreja muito rígida. E as pessoas se escondem através dessa rigidez, como se o líder nunca pecasse. Né? Então, o guru lá da igreja, o líder, o bispo, o apóstolo, sei lá eu quem que é o infeliz lá, ele então se coloca numa postura de extrema santidade e exige um padrão rígido muito grande dessa igreja. Aí, por exemplo, a pessoa cometeu determinado pecado lá, uma determinada falha, às vezes só da instituição, nossa, elas colocam sobre si um peso imenso, que é desproporcional ao que ela fez. E aí o líder, para manter a postura de santarrão, ele vem ainda e pisa na cabeça daquele que já está ali, já massacrado pela culpa. Não, então isso não funciona, né? A culpa perniciosa gera isso, um peso muito maior. O outro positivo fala, vamos compreender, o que você fez é sério, é sério. Mas Deus pode restaurar toda essa história? Sim. Deus perdoa os pecados? Perdoa. Ah, mas o que eu fiz é muito sério. Tudo bem. Mas o que Cristo fez também foi sério. Ele morreu na cruz, ao ponto de restaurar o pior dos pecadores. Ah, tá. Então você consegue
colocar a sua ação e a gravidade do que você fez dentro de um padrão que é possível passar pela cura, pela transformação, pela renovação que Deus traz. Tudo bem? Feita essa distinção, irmãos, né? Que nós vemos lá em Gênesis 3, praticamente tudo isso aqui, né? É engraçado essa questão da superestimação, que quando você vê quando Deus aplica a consequência do pecado de Adão, né? Que ele vai ser lançado fora do jardim, não sei o quê, ou mesmo sobre Caim, né? Depois que ele mata Abel, Deus aplica, então agora você vai ser errante. Ele fala, nossa, que algo insuportável, que peso, não vou aguentar. O cara tinha acabado de matar o irmão, Zé, velho. Só que aí ele coloca como a culpa de um negócio, ou até a própria aplicação da disciplina sobre ele como um negócio além, né? Deus foi muito duro comigo. Deus é graça, irmão. Se Deus resolvesse aplicar sobre nós o que de fato nós merecemos, não ia sobrar nem o pó para contar a história, né? Mas tudo bem. Caminhando mais um pouco. Então, como que eu trato dessa culpa perniciosa? Porque é essa culpa perniciosa que vai trazer o cara para o aconselhamento. Chega uma hora ele não aguenta isso, aí ele vai querer tratar isso, tá? Porque se é positivo, ele vai lá, confessa o pecado, corre atrás e resolve o problema. Agora, o problema é a perniciosa. Então, o Guerin-Cos vai dizer, a culpa está por trás da maior parte do sofrimento humano. Porque as pessoas não procuram a cura para a culpa, elas sofrem. Culpa adoece, irmãos. Nós já vimos aqui texto, enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Meus ossos envelheceram, secaram. Então veja, carregar a culpa é adoecer. Não existe nada mais renovador, restaurador do que receber o perdão. Aí você fala, não, mas eu não falei nada contigo porque eu achei que você não ia me perdoar. Aí fica carregando aquele peso da culpa. Aí às vezes vem, as crianças principalmente, né, que acaba superestimando isso, faz as coisas e não quer contar para o pai e para a mãe. Porque tem medo, vou contar para o pai e para a mãe, minha mãe vai me bater, meu pai vai não sei o quê, vai me matar. Né? Aí você conta, os pais cristãos, né, de modo especial, acolhe, ama, perdoa e trata. Aí aquele, ufa, nossa, não imaginei que meu pai fosse me amar tanto assim, perdoando. E aí esse amor, irmãos, ele restaura todo o sofrimento que a culpa trouxe, né? Esse é o padrão bíblico. E é assim que os pais devem agir. Agora, se tem um pai que a criança confessa, o pai ainda coloca uma postura rígida, dificilmente essa criança, quando crescer, ela vai ter dificuldades para confessar o pecado e ter um relacionamento com Deus na perspectiva de graça e de amor. Então, a nossa ação como pai, como mãe, tem que estar muito atento a isso. Então, a culpa tem sido considerada o fator crucial nos problemas que as pessoas trazem aos aconselhamentos cristãos. Grande parte das tratativas, seja lá qual for o problema, a culpa sempre está junto. Mesmo que ela não seja o grande lá, tal, mas ela sempre vai estar junto. Então, às vezes, em relação ao relacionamento conjugal, educação de filhos, problemas pessoais, sempre vai ter ali alguma coisa da culpa. E eu preciso saber qual que é a fonte dessa culpa. Por que a pessoa está carregando essa culpa? É de fato um pecado? Então vamos tratar biblicamente. Não, é só um padrão de valores que ela estabeleceu e que não tem nada a ver com pecado. Então você vai ter que descobrir, meu pai inculcou isso na minha cabeça, minha mãe, nós tivemos uma educação muito rígida, inculcou isso, então toda vez que eu faço isso, eu acho que eu estou pecando, e eu sinto culpa, né? Quer ver um exemplo que você vai
quando você vai trabalhar com aconselhamento, culpa de práticas sexuais. Já tratei de mulheres com mais idade que se sentiam culpadas por terem tido prazer na relação sexual com o marido. Porque elas foram ensinadas, desde pequena, que a mulher não podia sentir prazer. Sentir prazer na relação sexual é coisa de prostituta. É de mulher vagabunda. Estou te falando as palavras que essa pessoa me disse. E que ela foi, então, ensinada pela avó, pela mãe, que ela estava ali simplesmente para ser usada, e que se aquilo trouxesse algum tipo de prazer para ela, estava errado. Então ela carregava uma culpa. Olha só que situação. Aí você fala assim, mas isso não é pecado. Você fez com seu marido? Com meu marido. Você é casado direitinho? Isso, eu sou casado direitinho. É o seu marido? É, marido. Então qual que é a culpa desse negócio? Porque minha avó falava, minha mãe. Tinha uma que, inclusive, na noite de núpcias, ela costurou a roupa para o marido não ter relações com ela. Porque mesmo já dentro do casamento, aquele negócio era algo que gerava culpa. Quem que produziu isso no coração dessa pessoa? A educação que ela recebeu. É pecado? Não, não é pecado. Então aí você vai ter que tratar de acordo com o padrão que foi estabelecido, estava errado. Tudo bem? A culpa, então, é uma realidade presente em todos nós. Afinal de contas, a Bíblia diz que todos somos culpados, condenados. Não existe um justo sequer, né? Romanos vai dizer, e o Antigo Testamento também. Então, a questão aqui que nós temos que tratar no aconselhamento é o sentimento da culpa, não a realidade da culpa, porque a realidade da culpa é de todos, tá? Mas o foco, então, é no sentimento, que inibe o nosso comportamento e ações positivas, e esse sentimento de culpa destrói os nossos relacionamentos, interações, expectativas futuras, gerando sofrimento e infelicidade. Então, o peso da culpa que é o nosso grande problema, que é o que a gente vai ter que tratar no aconselhamento. Então, entendendo um pouco mais a questão aí. O sentimento de culpa, irmãos, é um desprezo para a nossa realidade e a solução que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia já nos deu uma solução para a culpa. A justificação em Cristo Jesus. A obra dele. Então, o sentimento é desprezar aquilo que Cristo fez. Se você tem carregado culpa até hoje, é porque você tem desprezado aquilo que Cristo e que a palavra de Deus diz que Cristo fez por você. Quando você pega um texto clássico lá sobre confissão de pecados e purificação, né? 1 João 1,9. Se confessardes os vossos pecados, o que diz lá? Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá, então isso é uma verdade bíblica, é um absoluto bíblico. Se você confessar, Deus vai te purificar e vai te perdoar, tudo bem? Aí você fala, não, mas eu não me perdoo. O que é isso? Se Deus, que é Deus, diz que tá, se você confessar verdadeiramente arrependimento, Ele vai te perdoar, por que você está carregando essa culpa? Se você está carregando essa culpa, então você está desprezando uma promessa clara, explícita, que Deus fez para você. Então, na verdade, você está querendo ser mais justo do que Deus. Você vai falar, não, eu sei que Deus perdoa, mas isso que eu fiz é imperdoável. Você está acima de Deus agora? Então, aí você vai ter que confrontar essa postura, porque ela está desprezando uma solução que a Bíblia apresenta. Então, tal sentimento pode ter sido, infelizmente, aprendido e de modo errado. Né? Deixa eu voltar aqui. Por que aprendido de modo errado? Às vezes o pai e a mãe da gente é um problemão. Hoje eu estou te dando trabalho, né, Juninho? Estou andando para lá e para cá, né? Vou ficar quieto aqui. O que você fez? O papai do céu, olha, você vai ver, ele nem olha mais para a sua cara.
porque você fez isso. Hoje você entristeceu o Papai do Céu, que ele deve estar chorando. Está chovendo por causa disso. Isso são lágrimas do Papai do Céu, porque você fez tal coisa. Tem pai e mãe que você tem que bater, na verdade, né? Porque aí joga um peso na cabeça da criança de que aquilo que ela fez é algo assim abominável que nem o Papai do Céu consegue perdoar. As pessoas elas vão educando de um modo errado, e esse modo errado de educar predispõe essa pessoa a sentir culpa de tudo e de tudo. De tudo e de todos. Você não faz nada certo mesmo, você é um imprestável. Ou seja, coloca lá um padrão inatingível, que essa pessoa não consegue nunca atingir nenhum padrão, e aí, obviamente, que ela se sente culpada por não conseguir atingir o padrão que o pai e a mãe estabeleceu. Se eu não consigo atingir nem o padrão que o meu pai e minha mãe estabeleceu, quanto mais o padrão que Deus quer de mim. Aí o que o cara faz? Se isola, foge, vive em rebelião. Aí fala, quer saber de uma coisa? Como eu não vou atingir padrão nenhum, então eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Aí o cara vai para uma vida totalmente de perdição. Mas por quê? Porque ela está carregando culpa. Por que ela se entregou para o vício? Por que ela se entregou para as práticas perniciosas? Tararara? Por causa da culpa. Eu não consigo atingir o padrão que meu pai e minha mãe querem, nem que Deus quer. Então pronto, não tem o que fazer. Então vou viver de um modo totalmente fora. Só que qual que foi o problema? Aquilo que ela aprendeu de modo errado. E às vezes os pais foram quem inculcou isso na cabeça dela. Né? Você tem histórias, né, em livro de aconselhamento, que o pai e a mãe criou o bicho de 7 cabeças, né? Às vezes tinha lá uma situação comum de criança, e o pai, ao invés de tratar aquela situação como, sei lá, uma fantasia de criança, uma curiosidade de criança, fala, não, fulana é promíscua, tem 3 anos de idade, meu amigo. Não, você não, essa menina, uma sem vergonha, porque ela estava lá com o priminho lá e ela puxou a fralda do priminho para ver o que tinha dentro. Isso é uma safadinha. Aí já vai inculcando isso na cabeça da criança, desde pequeno. Aí depois vira uma prostituta e não sabe por quê. Sem falar nos abusos, né, que infelizmente pai e mãe também fazem com seus filhos e que acabam gerando culpa. Não são poucas as histórias de meninos e meninas que foram abusados na infância e que não conseguem ter um relacionamento saudável na vida adulta porque carregam uma culpa. Eles são vítimas, mas mesmo assim carregam uma culpa. Por que eles carregam essa culpa? Porque aprendeu de modo errado. Então, você vai ter... Constantemente a gente trata disso em aconselhamento. Tá? Então sabemos que os conceitos individuais de certo e errado, bom e mal, geralmente se formam na infância. Logo, alguns valores morais foram aprendidos e se tornam fonte de culpa por padrões inatingíveis. Então, você quer resolver o problema da culpa em relação aos seus filhos? Tome cuidado de como você está educando eles. Porque senão a gente vai ficar com gerações e gerações recorrentes, sempre escravos da culpa. Isso é um problema. Então, pastor, mas como que nós solucionamos isso? Né? Então, vamos tentar caminhar mais um pouquinho. Nesse sentido, segundo esse Lars Gramberg, ele diz, a formação da consciência de um crente maduro
é provida através de uma sólida instrução na palavra de Deus. O seu padrão moral tem que estar fundamentado no que a Bíblia diz, não naquilo que você acha que é, né? E através do convívio com adultos que sejam bons modelos de conduta e com o entendimento da realidade do perdão e do verdadeiro fruto do arrependimento. Isso precisa ser uma prática no dia a dia, inclusive na educação das crianças. As crianças precisam entender que você não é um santarrão, que você também peca, e por isso você tem que pedir perdão para elas quando você erra com elas. Para que ela entenda que você também está dentro desse processo. É lógico que você vai exigir um padrão de valores, princípios para ela. Claro, você vai exigir. É sua função como pai instruir, exigir, corrigir, inclusive, disciplinar se for o caso. Mas não colocando padrões inatingíveis, porque ela pode aprender de modo errado, um valor aí totalmente desvirtuado, e isso vai gerar culpa. Gerando culpa, vai trazer sofrimento, vai trazer doença, vai trazer problemas, vai trazer dificuldades para a vida adulta. Então, você quer formar um crente maduro? Instrui segundo o padrão da palavra de Deus, não aquilo que você acha. Né? Tem muitos ensinamentos, irmãos, errados que a gente vê, inclusive pais crentes passando para os filhos. A questão da educação por medo, né? O sistema de educação por medo. O homem do saco vai te levar. Esse homem do coitado desse homem do saco. Por isso tem gente que tem medo do Papai Noel, né? Porque vê o homem com o saco, fala, é esse, né? Ou então polícia. Vai lá, a polícia vai te prender. Você está mal criado, você vai ver só, vai te prender. Aí ele cria o orizo de policial, vira bandido mesmo depois. Né? Ou então, ó o pastor. Nossa, tem pai que educa o filho, põe no medo, ó o pastor está te olhando. Te contei já da história lá de Jabuticabal, né? O menininho chegou para o pai e falou, pai, esse aí que é Deus? Falando para mim, apontando para mim. Porque a ideia de que, Deus não gosta, Deus está te vendo, Ele é bravo. E vamos na casa de Deus, vamos na casa. Chegava lá toda hora, eu estou lá, só eu estou lá. Aí ele perguntou, esse aí que é Deus? Já morrendo de medo de mim. Falou, esse cara vai me jogar um raio na minha cabeça. Ensinamento errado, tá bom? Então cuidado. Agora o que a Bíblia diz, pastor? Para a gente finalizar aqui, né? A culpa, como já vimos, tem um lado positivo, que gera arrependimento, perdão, uma nova vida. Então se nós olharmos para alguns textos bíblicos, nós vamos ver que essa questão de confrontar para gerar a culpa positiva é válido, né? Então você tem 2 Coríntios 7, de 8 a 10, Paulo dizendo que ele mesmo foi instrumento para contristar, para gerar tristeza no coração do povo de Corinto, para que essa tristeza conduzisse eles mais para perto de Deus. O pai faz isso com o filho, o pastor faz isso no sermão, né? Ou no ensino, mostrar para você que você está culpado, que você precisa de arrependimento. Mas o objetivo é gerar arrependimento, não jogar a culpa na sua cabeça. Quando se trata de padrões, né, de valores antibíblicos, principalmente pautados nos usos e costumes, aí é para gerar culpa perniciosa. Aí isso não tem benefício nenhum. Você veio de calça comprida, você cortou o cabelo. Eu vi aqui, Deus me revelou, tem irmã que cortou a ponta do cabelo. Então, veja, uso e costume coloca culpa, porque não vai resolver, não vai gerar transformação, não vai gerar nada, é só para confrontar a pessoa. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a Bíblia confrontando, mostrando que nós somos culpados, mas ao mesmo tempo que fomos alcançados gratuitamente pela graça em Cristo Jesus. Verso 24. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar, né, de toda iniquidade. Então a ideia é, você é pecador, você precisa confessar o seu pecado. A Bíblia apresenta esse lado
da culpa como algo positivo para gerar arrependimento, né? 1 Pedro 2, 24 e 3, 18, falando de que Cristo levou a culpa, né? A expiação que Cristo fez no nosso lugar. Então mostrando, Deus quer que você saiba que você tenha culpa, para que você arrependa, mas saiba que sozinho você não resolve o problema, mas Cristo já expiou a nossa culpa, já pagou pelos nossos pecados. Mateus 26, 75 mostra Pedro, né, chorando em arrependimento por ter negado a Cristo. Então essa ideia da culpa positiva, que gera arrependimento, é algo legal. Mesmo Mateus capítulo 6, 14, vamos lá, que trata da ideia da oração do Pai Nosso, né? Quando você diz, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado. Então, o fato dele chamar a sua atenção para o fato de que você é pecador e que você precisa do perdão de Deus, mostra também que você deve perdoar aqueles que cometem algo errado contigo. Então, esse é o lado positivo aí, né, da culpa. 18, 21, a mesma coisa, e Apocalipse 12, 10, que aponta para acusação, se não me engano, de Satanás. Deixa eu confirmar se é isso. Apocalipse 12, verso 10 a 11, que diz: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, a vitória de Cristo na cruz lançou Satanás dos céus. Ele não está mais na presença de Deus acusando, né, os crentes, como ele fazia até a obra de Cristo. Lembra de Jó? Né, os filhos de Deus falando dos anjos, apareceram, o diabo apareceu junto. Para fazer o quê? Para ficar acusando Jó. Então, houve um tempo que Satanás fazia isso, mas com a vitória de Cristo na cruz, ele foi lançado dos céus. Ele não tem mais a figura de acusador. Por isso que ele veio para perseguir a igreja. Está aqui justamente para perseguir a igreja. Amarrado, no sentido de que não tem todos os poderes, mas para enganar as nações, mas veio para perseguir e tentar matar os descendentes da mulher, ou seja, os crentes em Cristo. Mas ele não tem mais a figura de acusador. Cristo já pagou, já está consumado, foi feito. Não é isso que a Bíblia diz? Está consumado, foi feito, foi pago. Então, não adianta o diabo te acusar, Jesus fala, já paguei. Aí ele vem te acusar de novo, já paguei. Eu não tenho porquê. Então, tira esse peso também de que o acusador vai ficar te culpando, te acusando. Não, Jesus já definitivamente pagou na cruz a nossa culpa. Então, a Bíblia diz que carregar a culpa hoje é uma falta de conhecimento daquilo que Cristo fez por nós. Nenhum cristão que já conheceu a Cristo e entregou a Cristo deveria carregar culpa alguma. Mas antes deveria usar os mecanismos que a Bíblia diz. A compreensão, o arrependimento, confissão, pedir perdão e a restituição. Para se ver livre do peso da culpa. Porque Cristo já fez pecado em nosso lugar, já levou a nossa culpa, já pagou, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então tudo isso você vai usar de elementos para trazer esperança lá. Tá? Então é isso que a Bíblia diz. Então ela nos mostra que somos pecadores, a culpa é uma realidade, mas existe solução em Deus, por meio da obra de Jesus Cristo, que nos perdoou e nos conduz a perdoar também, tanto a nós mesmos, como também ao nosso próximo. Porque tem gente que é o seguinte, ele pediu perdão a Deus, mas ele não se perdoa. Isso é um desprezo da obra de Cristo em nosso favor. Se ele diz que você confessou, ele vai te purificar, então você tem que se perdoar. Finalizando aí, hoje, então eu cito Gary Collins aqui na página 168, né, aconselhamento cristão, ele diz assim, a solução definitiva para a culpa e para os sentimentos de culpa, primeiro, admitir a nossa dor, sofrimento, fracasso e a própria culpa, a compreensão. Depois, confessar o nosso pecado a Cristo
e, se necessário, a outras pessoas. Terceiro, orar pedindo perdão. E quarto, desejar sinceramente o arrependimento e a mudança de comportamento. E quinto, finalmente, acreditar que com a ajuda divina, que fomos perdoados, aceitos pelo Deus do universo. Dentro dessa mudança de comportamento entra aquele padrão da restituição. Eu fiz algo que pode ser restituído, então, como fruto do meu arrependimento, eu vou, então, demonstrar que eu estou realmente arrependido, né? E pronto para restaurar e para restituir o que tiver que ser feito, né? Que é um padrão moral bíblico. Você pega o Antigo Testamento, alguém quebrava alguma coisa, o boi entrou lá, morreu, o jumento caiu, não sei se você pegou emprestado, sempre tem uma postura de restauração, de restituição. Inclusive ainda com indenização a mais, né? Se você pegou alguma coisa, quebrou, não sei o quê, você paga 2 vezes mais. Lembra isso na lei? Isso é um princípio que os cristãos jogaram fora porque é tudo safado, né? Então, eu peguei um negócio emprestado, se eu quebrei, aí eu trago tudo quebrado. Me perdoa. E dá o trem quebrado para você. Não, meu amigo, se você realmente está arrependido, né, você vai pedir perdão, quebrei aquele negócio, mas já comprei 2 para você. Seu tapuer que eu peguei e não devolvi, agora eu comprei um jogo para você, porque eu estou arrependido, estava culpado que eu roubei lá o seu plástico. Não tem problema. Então, o padrão cristão é esse. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar com a cura. Semana que vem não, porque a gente vai ter o culto, mas na primeira quarta-feira de novembro, se Deus permitir, a gente volta a tratar de culpa, e aí entrando nos 4 elementos do aconselhamento bíblico, ou seja, como vencer o sentimento da culpa, se auxiliar a pessoa dentro daqueles 4 elementos. Primeiro, entender o problema na visão de Deus, encher o coração de esperança, o que você tem que despojar, né? E revestir, que é a mudança bíblica, e a prática da mudança permanente, que é lá a listinha, que você tem que fazer tanto o plano básico e o plano emergencial para vencer a culpa. Isso aí, então daqui 2 semanas a gente finaliza esse tema. Tudo bem? Perguntas, irmãos, daquilo que nós tratamos até agora. De certa forma, nós já te demos aqui o caminho das pedras, né? Compreensão, arrependimento, confissão, pedir perdão e restituição ou restauração. Seja lá qual o sentimento de culpa que você tem, procure ver se está relacionado a um pecado ou um padrão de valores que alguém estabeleceu para você e que você aprendeu errado. Então, às vezes você está carregando uma culpa que não tem nem do que se arrepender, é simplesmente um procedimento que você aprendeu errado. Agora, se é uma prática de pecado, então precisa ter arrependimento e confissão nominal. O que eu chamo de confissão nominal? Não é aquela que ai Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Não. Como eu sempre tenho dito para você, pecado tem nome e sobrenome. Senhor, me perdoe porque eu fiz tal coisa a tal pessoa, ou em relação a ti, ou em relação a isso, ou em relação a aquilo. Então, isso é importante, confessar. E se for de modo auditivo, né? Falar em voz alta, é melhor ainda, irmãos. É um exercício interessante, né? E pedir perdão não é aquele negócio, né? Viu? Perdão, viu? Não, meu amigo. Perdão. Da mesma forma que confissão, você vai confessar um pecado com nome e sobrenome, e o perdão você vai pedir. Você vai, mas perdão do que você está pedindo? Né? Lá em casa a gente ensinava assim, vai lá, pede perdão lá para o seu irmão que você fez coisa. Aí chega, perdão. Não dá nem para ouvir o que fala. O que é que você falou? Não. Fala, perdoa-me porque eu fiz isso e aquilo. Você tem que dar um nome e sobrenome. Tanto na confissão, quanto no pedido de perdão. Isso é que tira
a culpa. Né? E se tiver que restituir alguma coisa, você vai ter que restituir, meu amigo. É restauração. Quebrou lá, você quer tirar a culpa, quer tirar o peso? Vai lá e faz o negócio direito. Então, você já tem esses elementos hoje para começar a aplicar o tratamento da cura, da culpa em si mesmo. Semana que vem nós vamos aplicar isso como auxiliar os outros.